Glória a Deus! Como você está? Eu espero que você esteja muito bem, que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e que tudo esteja indo muito bem para você. Mas se não estiver, eu tenho uma palavra para você. Deus te ama. Ele enviou Jesus por amor a você. Ele quer que você tenha uma vida abençoada. Então fique conosco até o final, porque no final também estaremos fazendo uma oração pela sua vida e temos uma palavra aqui hoje de Deus, uma palavra de fé e esperança, instrução para o teu coração. Amém? Meu nome é Felipe Souza e estou aqui todos os dias às 5:30 da manhã para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje é um dia maravilhoso, né? Um dia especial. É o dia a qual comemoramos o Dia das Mães. Na verdade, né? Como alguns dizem corretamente, o Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias é o Dia das Mães. Então, todo dia, você que tem a sua mãe, ore por ela, valorize sua mãe, dê um beijo, um abraço, se possível. Ou, se não é possível, se ela não está próxima a você, ligue para ela, manda uma mensagem, né? Porque vale a pena, é uma coisa que devemos fazer, valorizar a nossa mãe, né? Então, eu quero ler com você aqui uma palavra que se encontra em 1 Coríntios 10. Estaremos falando sobre mães, apesar de hoje ser o Dia das Mães, né? A palavra não é sobre mães. Na verdade, vamos falar mais diretamente aqui hoje nessa palavra a respeito da responsabilidade do homem. Responsabilidade do homem. E se você é um homem responsável, um homem sábio, um filho sábio, a sua mãe será uma mãe feliz. E a mãe do seu filho, a sua esposa, também será uma esposa feliz, uma esposa abençoada por ter um marido sábio, ou a sua mãe por ter um filho sábio. E pode ter certeza que isso faz toda a diferença. Amém? Então vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 10, alguns versículos aqui, e logo depois vamos conversar um pouco a respeito disso. Amém? Que o Senhor Jesus venha nos direcionar nesta palavra, que é uma palavra muito importante para a sua e para a minha vida. Amém? Se você ainda não achou, procura aí 1 Coríntios 10. Está lá no Novo Testamento, depois de Romanos. Eu quero aproveitar aqui para fazer um rápido convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilha, porque fazendo assim você será bênção para outras vidas. Amém? Leamos aqui 1 Coríntios 10, a partir do versículo 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos, repetindo, não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Versículo 9. E não tentamos a Cristo,
como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E o 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11 para fechar. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12 também. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Versículo 12 aqui para fechar, né? Aquele que cuida, pois, está de pé, vigie, olhe, esteja atento. Para quê? Para que não caia. Glória a Deus. Minha oração é que o Espírito Santo possa usar a minha vida aqui para comunicar algo a você da parte de Deus, e que o seu coração esteja aberto para que você possa receber a palavra de Deus e ser abençoado por esta palavra. Então, como eu ia dizendo, eu quero falar aqui um pouco hoje a respeito da responsabilidade dos homens. A primeira verdade que eu quero te dizer é a seguinte: nascer do sexo masculino, isso é uma questão de nascimento. Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de decisão, uma questão de escolha. Então, nascer do sexo masculino, né? Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento, mas ser homem de verdade, isso é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Então eu já quero deixar aqui uma pergunta para você. Você se considera homem de verdade? Ou você é tão somente do sexo masculino? E aí? Responde para você mesmo essa pergunta. E vamos conversar um pouco a respeito do que Deus quer para nós, homens do sexo masculino. Primeira coisa, nós como homens temos pelo menos 3 papéis a desenvolver na nossa família. 3 papéis a desenvolver na nossa família. 3. E quais seriam eles? A função do sacerdote, do protetor e do provedor. Sacerdote, protetor e provedor. Essas 3 funções Deus designou ao homem. E se você está falhando em uma ou 2 ou das 3, você está falhando em ser um homem completo. Você está falhando no propósito de Deus para a sua vida. O homem tem que ser o provedor, o protetor e o sacerdote da sua casa. Foi para isso que Deus te criou, homem do sexo masculino. E se você tem falhado, peça ajuda de Deus, peça ajuda do Senhor, que Ele vai te ajudar. Você vai conseguir resolver isto. Você vai conseguir resolver isto. O que seria o provedor? Aquele que vai em busca, assim como Deus determinou lá Adão. Olha, agora, pelo seu esforço, pelo suor, você vai trazer a provisão para a sua casa. E é isso que Deus quer. Que você seja o provedor da sua casa. Não importa se você vai ter que arregaçar as mangas, trabalhar mais, estudar mais, dá o seu jeito. Homem, dá o seu jeito, se esforça, pede ajuda a Deus e dá o seu jeito. Começa do jeito que tem que começar. Ah, mas esse trabalho aqui é muito duro. Ah, mas esse trabalho aqui eu tenho que trabalhar final de semana. Ah, esse trabalho aqui é muito longe de casa. Ah, esse trabalho aqui eu tenho que
chegar de madrugada, sair de madrugada, não tem nem ônibus, tem que andar um pedação, enfim, para de dar desculpa e exerce o seu papel de homem. Por que estou trazendo esse vídeo aqui hoje? Porque infelizmente tem milhares e milhares de homens que não estão exercendo o seu papel. Os valores estão sendo invertidos. Muitos homens têm se afeminado e não estão assumindo o seu papel de homem. E é por isso que eu estou aqui para trazer esta palavra. Eu sei que muitos vão discordar, muitos vão criticar, e eu não tenho medo de crítica, de discordância. Eu estou aqui para falar para você que quer mudar a sua vida, para você que quer tomar uma decisão, para você que quer continuar desse jeito, é com você mesmo. Como já disse aqui no início, ser do sexo masculino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de escolha, e a escolha é sua. O meu papel aqui é comunicar segundo o que Deus tem me dado, tem me revelado, e o que está aqui na palavra dele, segundo o que Deus tem colocado no meu coração. A escolha é sua. Então muitos homens têm falhado, muitos homens se acham homens demais para ter várias mulheres, para tirar onda, né, com seus amigos. Peguei fulano, peguei Bertano, fiz isso e aquilo. Ser homem de verdade não é isso não, meu amigo. Ser homem de verdade não é pegar um monte de mulheres, não. Ser homem de verdade é você ser fiel ao que você prometeu lá diante daquele líder religioso, lá no cartório, e ser fiel à sua companheira, à sua esposa, na tristeza, na felicidade, na pobreza ou na prosperidade, na saúde ou na doença. Isso é ser homem de verdade. Isso é ter caráter. Pegar um monte de mulheres, isso é pilantragem, isto é safadeza, é picaretice, e um monte de outros adjetivos que eu poderia dar, mas não tem nada a ver com ser um homem de verdade, porque ser homem de verdade é uma virtude, e essas coisas que eu citei aí não tem nada de virtude nisso, tem picaretagem, isso sim. Então ser homem de verdade é você amar a sua mulher de verdade, proteger ela, a sua família, né? A sua esposa, os seus filhos, seu provedor, o protetor e o sacerdote da sua casa, do seu lar. Quantas famílias aí hoje separados, quantos homens abandonando os seus lares. Vocês estão aí perdendo o crescimento dos seus filhos estão crescendo, vocês estão perdendo o melhor momento da vida deles, e um dia vocês vão se arrepender disso. Se ainda há um coração de carne aí, uma consciência, um dia vocês vão se arrepender disso, de um jeito ou de outro, porque se não se arrepender aqui em vida, vai ter que se arrepender diante de Deus, vai ter que prestar conta diante de Deus, porque Deus chamou você para exercer esses 3 papéis e você está falhando nisso. Procura sua esposa, procura sua família, procura seus filhos, reconhece o seu erro, reconhece que você está falhando nesse papel e procura sua família, pede desculpa, pede perdão. Isso é ser homem de verdade. Ser homem de verdade não é se esquivar das responsabilidades, mas é reconhecer o erro e pedir perdão quando você tem que pedir perdão, ou pedir desculpa e mudar a atitude, e aí passar a fazer a coisa certa, porque sem mudança de atitude não há resultados diferentes, não
tem como ter resultados diferentes se você não mudar a sua atitude. Então, você precisa passar a ser homem. Não adianta ser simplesmente do sexo masculino. Você procriou, tem aí filhos e filhas, estão abandonados, sofrendo, porque você não tem sido responsável. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te falar uma coisa aqui bem séria, tá? Meu amigo, Deus quer te ajudar. Deus quer que você se arrependa, Ele quer te ajudar. Então, toma essa decisão, pelo amor de Deus, pelo amor dos seus filhos. Seus filhos precisam de você. Pense um pouco sobre isso. Você está perdendo o crescimento dos seus filhos, está perdendo a companhia deles, o amor deles, o respeito, o carinho. Isso vale a pena? Nada vale a pena de você perder tudo isso dos seus filhos. Pensa um pouco sobre isso. Abandonou sua esposa, abandonou seus filhos, sua família. Bota a cabeça no lugar. Se arrependa hoje, peça ajuda de Jesus. E Ele vai te ajudar. Que o Senhor repreenda toda a obra do diabo contra a sua vida. Toda cegueira espiritual que o diabo tem colocado em você. Você não tem enxergado as besteiras que você tem feito na sua vida, como a sua família tem sofrido, porque você não tem exercido o seu papel de homem. E aí, um desses papéis também é um sacerdócio. Talvez você não entenda o que é isso. O que é ser um sacerdote? É o responsável espiritual da sua casa, como se fosse o pastor da sua casa, da sua família. Existe uma autoridade acima de nós, que é a autoridade divina, a autoridade de Deus, inclusive na nossa casa. E nós precisamos trazer Deus, a presença de Deus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida, para abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa. Você é essa ponte entre a sua família e Deus. Não estou dizendo aqui que seus filhos, sua esposa tem que ir a você para chegar a Deus. Você não é um intermediador, não. Eu disse que você é como uma ponte, você é um sacerdote, é como um pastor que tem a responsabilidade pela igreja. Você tem a responsabilidade pela sua casa, pela sua família. Se você tem falhado nisso, na sua família, tem brecha, e quando tem brecha, Satanás entra e destrói, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ah, mas eu não creio nesse negócio de espiritual, não creio no negócio de demônios e anjos, não creio no negócio de céu e inferno, não creio no negócio de Deus e diabo. O problema é seu, meu irmão. Se você crê ou não, o mundo espiritual exerce autoridade sobre esse mundo físico, você acreditando ou não. É como a lei da gravidade. Sobe de cima de um prédio, pula para ver se você não vai se esborrachar tudo lá embaixo. Assim também é o mundo espiritual. Não importa se você crê ou não crê, não faz diferença nenhuma. Deus continua sendo Deus, o diabo continua sendo o diabo. Deus continua te amando, querendo que você bote a sua cabeça no lugar, que toda cegueira espiritual caia dos seus olhos. O diabo continua aí, te batendo, te arrebentando, e sua família sofrendo, sua esposa, seus filhos. Você não tem nada a perder em dar um voto de confiança a Deus. Porque se você já não crê, caso se ele não existisse, você ia continuar no mesmo, ia continuar no neutro. Mas se de fato ele existir, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, como tem feito na minha vida e na vida de milhares de homens.
que já descobriram aqui na Bíblia Sagrada o manual de Deus para a nossa vida, para vivermos uma vida abundante aqui na face desta terra, uma vida feliz, uma vida alegre, cuidando da nossa família, protegendo a nossa família, provendo, amando, abençoando a nossa família, exercendo a função de sacerdote. E aqui, aonde eu li aqui, por que você leu o capítulo 10? Está falando um monte de outras coisas e não está falando nada do capítulo 10. Tem tudo a ver. Aqui no capítulo 10, a partir do versículo 6, a gente leu algumas coisas aqui, por exemplo, no 6, que não devemos cobiçar. A cobiça é algo do maligno sobre as nossas vidas. Você cobiça a coisa do seu próximo, a casa, o carro, a mulher, enfim, todo mundo que cobiça, que é cobiçoso, nunca prospera, nunca dá certo, porque ao invés de ter a bênção de Deus sobre a vida dele, na verdade tem a maldição, porque é um cobiçoso, um pecador, miserável, necessitado de Deus. Todos nós somos necessitados de Deus. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. Aqui não tem alguém perfeito aqui diante de você, não. Não tem alguém aqui justo, aqui um super-homem, não. O que tem aqui é um homem necessitado da graça de Deus, da ajuda de Deus, que já errou muito na vida e a cada dia procura melhorar. E não entenda aqui, porque estamos num vídeo, não estou citando o nome de ninguém, então o objetivo aqui não é humilhar ninguém, não é me colocar aqui como sabe tudo, quando melhor que ninguém, porque estamos todos aqui na mesma linha, nem acima nem abaixo de ninguém, mas eu estou aqui falando um pouco a respeito do que eu já vivi, do que eu já aprendi e compartilhando com você, porque o meu desejo é que você reconheça que você precisa de ajuda, que você precisa de Deus, que a sua família está sofrendo, precisa que você se posicione. Enquanto você não se posicionar corretamente, a sua família vai continuar sofrendo. E até quando isso vai continuar acontecendo? Até quando você vai continuar dormindo? Me desculpe pelas minhas palavras aqui, fortes, firmes, diretas, mas eu estou aqui falando de homem para homem, homem para homem, e é mistério, é necessário que eu fale de uma forma bem direta, para que você possa entender. A intenção aqui de forma alguma é de te humilhar, nada disso, mas é te ajudar, te despertar que você precisa ser homem. E talvez você está achando que você é homem, mas não é. Talvez você, eu sou valentão, se você estivesse aqui na minha frente eu te dava umas bolachas, dava um soco na sua cara. Ser homem não é nada disso, não é ser valentão não. Ser homem é você exercer os papéis que Deus determinou para você exercer na sua família. E se você não tem exercido, você pode ser valentão, mas homem você não está sendo. Você pode ser um machão, mas homem não. Homem você não está sendo. A sua família está sofrendo. E cadê o homem de verdade? De repente tem valentão aí, tem machão, mas homem não tem. Na hora de fazer o papel que tem que fazer, de cuidar da sua família, o valentão parece uma garotinha, porque não exerce o papel que tem que exercer. A família está sofrendo, não está nem aí. É bebida, é mulheres, é isso, é aquilo. E com a família não está nem aí, ó. Mas um dia você vai ter que dar conta a Deus. Então, eu recomendo que
que você se arrependa antes, porque senão um dia você vai ter que dar conta a Deus disso. Um dia você vai ter que dar conta ao Senhor. Só uma coisa pode te justificar diante de Deus naquele dia: é o sangue de Jesus, a sua fé nele. Mas se você não está exercendo a sua fé, você não permite que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por amor a você, Jesus derramou o sangue dele, você não permite que o sangue dele venha te redimir, continue sofrendo na mão do diabo. O diabo está rindo da sua cara, o diabo está rindo de você. Então toma uma posição. Hoje é dia de se posicionar. É o dia que você nunca mais vai esquecer. Você vai lembrar assim, ó, dia 10 de maio de 2025, no dia das mães de 2025, o dia das mulheres, das mães, foi o dia que eu tomei a decisão de me tornar homem de verdade. Até então eu achava que estava sendo um machão, isso, aquilo outro, pegador e tal. Mas isso não tem nada a ver em ser um homem de verdade. Não tem nada a ver. Então aproveita hoje, dia das mães, dia 11, né, de maio, 11 de maio, dia das mães, e toma essa decisão. Isso vai ficar marcado na sua vida para sempre, e vai ser bênção para a sua família. Você fazendo as pazes com a sua esposa, com os seus filhos. Não pensa que vai ser fácil, não, porque não é assim. Você vai lá, pronta, faz um monte de coisa e depois espera que todo mundo te receba de braços abertos, mil maravilhas. Não, pode ser que seja difícil. Você vai ter que pedir perdão, vai ter que engolir sapo. Por quê? Você não aprontou? Não fez burrice? Então, agora aguenta rojão. Mas seja homem. O homem foi feito para suportar. E você vai suportar isso, vai reconquistar o respeito, o amor, o carinho da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e você vai viver uma vida abençoada. Aquela vida que você vivia lá, problemas, brigas, o inferno dentro de casa, isso é coisa do passado. Coloca Jesus na sua frente e a sua família agora vai ser uma bênção. Vai ser a Canaã de Deus, porque aqui, ó, o que nós lemos aqui, vou ler o título aqui desse capítulo 10. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram, e por causa deles terem tentado, eles foram impedidos de entrar em Canaã. E a Canaã, o que vem a ser Canaã para nós homens? É a nossa casa, a nossa família. Canaã para os israelitas aqui, no sentido coletivo, de forma macro, era a terra prometida de Deus para eles, onde Deus os abençoariam, onde viveriam felizes, com paz e alegria, com as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. E no sentido micro aqui, estrito de nós homens, Canaã é a nossa casa, é onde Deus quer colocar a mão dele e abençoar a sua vida, a sua família, seus filhos, operando milagres e maravilhas, dando vitória, vivendo uma vida alegre, uma vida abençoada, próspera, farta. É isso que Deus tem para a sua vida. Mas para isso você tem que dar lugar a Jesus, tem que deixar Ele assumir o controle. Já não chega de querer levar as coisas do seu jeito, fazer tudo do seu jeito, quebrar a cara. Já não deu para perceber que do seu jeito não vai dar? Não, porque simplesmente o seu jeito está errado. Não é simplesmente que porque há um problema em você, porque de fato há.
É porque, como te falei, o mundo espiritual é real. E se não tivermos Deus na nossa frente, Deus para nos proteger, o diabo ele vai ter legalidade para interferir em nossa vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não pensa você não, ele tem ódio de você porque você é criatura de Deus. Ele vai sempre perturbar a sua vida, perturbar a sua família, a sua casa, se você não tiver Deus na sua frente, para que Satanás seja repreendido. As coisas nunca vão ficar do jeito que você deseja que fique. Não tem paz em casa, não tem alegria, tem sempre perturbação, sempre problema. Por quê? Porque falta Jesus. O relacionamento tem que ser a três, como? O homem, a mulher e Jesus. Jesus, aqui ó, o Senhor, a presença de Deus. Se falta a presença de Deus no seu relacionamento, falta tudo. Se falta a presença de Deus, falta tudo. Falta tudo. E o mundo hoje está assim, ó, virado de cabeça para baixo. Inclusive nas igrejas, diga-se de passagem, há muitos problemas hoje em dia, porque o feminismo, que é um movimento feminista, né? Um movimento feminista, ele já se instalou em muitas igrejas e tem trazido sérios problemas para famílias, para igrejas e para famílias. O movimento do feminismo, mulheres que qualquer coisa já se sente como se o homem fosse um algoz que quisesse suplantar, né, tudo que ela tem. Mesmo que chegue um homem e peça alguma coisa, minha senhora, por gentileza, por favor, já vem com 7 pedras na mão, só porque é um homem, porque ela é feminista, ela quer estar acima do homem, sempre acima do homem. E é claro que nós entendemos a origem disso, né? Porque durante muito tempo a sociedade também foi machista, né? Os homens ali sufocando as mulheres, e aí veio também o movimento feminista, e agora essa guerra entre homem e mulheres. E quem perde nisso somos nós, a sociedade, a família. Se você quiser e puder, tá gravado aí uma playlist 7 dias de oração e jejum, agora final de março, final de abril, início de maio, do dia 28 de abril ao dia 4 de maio. Só falando sobre casamento, só falando sobre família. Você vai ver ali quase 6 horas de gravação ali, só falando sobre isso. Família, família, família. Se você quer ajuda, deixa aí o seu número, ou entre em contato, deixa seu pedido de oração, pede o nosso número, a gente vai te mandar o seu número, você entra em contato e nós vamos te ajudar. O importante é você agir. Se continuar do mesmo jeito, nada vai mudar. A sua família vai continuar sofrendo, você vai continuar sofrendo. Então a Canaã, no sentido estrito aqui, para nós homens, é a nossa família, aonde nós gozaremos as bênçãos de Deus, a alegria, a paz, a bênção do Senhor no nosso lar. E o que eu li aqui são dos principais pecados que impediram esse povo, esses homens, de entrarem na Canaã, de entrarem na terra prometida. E é isso que tem impedido também muitos homens, hoje em dia, de desfrutar da sua Canaã, da bênção de Deus sobre a sua casa, de um lar abençoado, de um lar próspero, alegre, com paz, com alegria, né? Com as bênçãos do Senhor. Por quê? Esses pecados que nós elencamos aqui, a cobiça, você é cobiçoso, não pode ver uma mulher que você já está cobiçando. Às vezes você sabe até que não daria conta, mas está ali cobiçando, só está se atrasando. É o que você está fazendo, só está se atrasando. Só está se atrasando e atrasando a sua família, atrasando a obra de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Para pensar.
Está ganhando o que com isso? Porque a mulher que passa na rua, está só perdendo, não está ganhando nada com isso. Se converta ao Senhor e vira homem de verdade. A cobiça, aqui no versículo 6, nós falamos bastante sobre isso nessa série. Se você quiser mais informações sobre isso, foram 7 dias falando sobre família. Tratamos também sobre esse texto de uma forma mais esmiuçada. Versículo 7: idolatria, não façais, pois, como eles, os idólatras. O que é ser idólatra? Eu citei lá, não vou repetir aqui, depois você pode ver lá, mas é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, qualquer coisa. Pode ser filho, mãe, pai, uma rede social, um amigo, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Ah, você sabe que ouvir essa música aqui desagrada a Deus, mas você não abre mão. Não, essa música aqui eu vou ouvir. Você sabe que essa amizade, a amizade tal que só te afasta de Deus, mas você não abre mão dessa amizade. Isso é idolatria, você está idolatrando essa amizade. Uma série, um filme, uma novela, um monte de coisas erradas ali, pessoas do mesmo sexo se relacionando, coisas que você sabe que ferem os princípios bíblicos, que atrapalha a sua comunhão com Deus, fere a sua fé, a sua comunhão com Deus. E você, no entanto, não abre mão disso. O que é isso? Idolatria. Como diz lá em Mateus 5, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro é o reino de Deus, primeiro é Deus e a sua justiça, em ser justo, em ser fiel a Ele. E Ele só aceita o primeiro lugar, buscar em primeiro. Não existe de colocar, vou deixar, Senhor, fica um pouquinho em segundo lugar, que eu tenho que ver minha série aqui, ouvir minha música, conversar um pouquinho com meu amigo, isso, depois o Senhor volta para o primeiro lugar. Não existe isso. Ou Ele é primeiro lugar na sua vida ou não é nada. Não existe essa questão de colocar Deus em segundo lugar. Ou Ele é primeiro lugar ou Ele não é nada. Não é nada. Vamos avançando, porque para não ficar muito longo. Versículo 8: e não nos prostituamos. O que é se prostituir? Já falamos um pouco sobre isso aqui. Se prostituir, tem a prostituição espiritual, né? Quando você quer buscar uma bênção, uma ajuda, né? Sobrenatural, aí você busca na igreja evangélica, vai na católica, vai no espiritismo, atira para todo lado, bota uma metralhadora e vai atirando para todo lado. Uma prostituição espiritual. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia aqui, Ele que pode, que quer e vai te abençoar. Leia depois de Deuteronômio 28, você vai ver o que você precisa fazer para ser abençoado. Lê lá, Deuteronômio 28, no início lá da Bíblia, no Antigo Testamento. O que você tem que fazer para ser abençoado ou ser amaldiçoado. Você lê lá e depois você toma a sua decisão. Então não prostituamos. Você tem a sua esposa e está buscando mulheres aí fora do casamento, da rua. É adultério, prostituição, desagrada a Deus. Está arriscado pegar uma doença, ainda levar para sua casa. Vai ter que dar conta a Deus um dia disso. Se arrepende enquanto há tempo. 9. E não tentemos a Deus como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. É tentar a Deus, colocar Deus à prova. Talvez você tenha feito isso já há bastante tempo. Deus está te dando oportunidades e mais oportunidades, né? E você está fazendo o quê? Está tentando a Deus, continua dando mole, continua vacilante, continua aí andando pelos caminhos tortuosos da vida, escolhendo os caminhos tortos, as trevas, no lugar de escolher o caminho reto, o caminho da luz. Aonde isso tem te levado?
Isso vai te levar para o inferno, para o lago de fogo. Então arrependa-se enquanto há tempo. Para de tentar a Deus, Ele está te dando oportunidade, então não tente a Ele. Para de dar ouvido à voz do diabo. Lembra lá no Mateus 4, quando Satanás foi tentar Jesus? E qual foi a resposta de Jesus para ele? A primeira tentação foi dos pães. A segunda, quando levou ele no alto do templo, né? E falou: você joga daí abaixo, porque seus anjos darão ordem ao seu respeito para te sustentarem nas mãos, né? Te proteger e não tropeçarás com seu pé em pedra. E aí Jesus falou: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então para de tentar a Deus, para de colocar Deus à prova. Ele tem sido misericordioso e tem te dado escape, tem te dado livramento, e você sabe disso. Mas a porta é estreita e cada dia está se estreitando mais para você. Logo, logo não vai ter nem mais espaço para você passar. É quando chega o fim, como diz lá em Isaías 55:6, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, aproveite enquanto a porta ainda está aberta. Porque quando partir daqui, como diz lá em Hebreus, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Passando disso, segue-se o juízo. Então aproveite enquanto ainda está com vida, enquanto Deus ainda está dando oportunidade. Sua família está sofrendo, mas ainda está te aguardando. Desperta do que dormes e vira homem de verdade. E 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O que é murmurar? É ficar só reclamando. Você reclama de tudo, de todo mundo. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, a não ser de seus próprios pecados? Para de ser resmungão, reclamão, murmurador, um queixador. Só fica se queixando, reclamando, murmurando. Está reclamando de quê? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Você está colhendo o quê? Está colhendo o que você plantou. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Então começa a semear coisa boa a partir de hoje, porque uma colheita boa vai estar te aguardando no futuro. Para de semear coisa ruim. Se arrepende hoje. Liga lá para os seus filhos, para sua esposa. Antes disso, converse com o Senhor. Nós vamos orar aqui. Depois dessa oração também, você faz a sua oração aí, antes de procurar a sua família. Se arrepende. Seja sincero diante de Deus. Peça ajuda dele. E depois procure sua família. Preparado. Você não espere que eles venham estar lá te aguardando com os braços abertos, né? Se sim, maravilha. Se não, seja homem também. Segura o rojão, mata no peito, e as coisas vão se ajustar. Então, finalizamos aqui, né? No 10, não murmureis. Só para te dar um exemplo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles murmuraram. Poxa, a gente estava lá no Egito, tinha carne, isso, aquilo. Ficaram murmurando contra Deus nos ouvidos de Moisés. Olha, a travessia ali, quando saíram dali, a caminhada deles até a Canaã, a travessia do deserto podia ter levado apenas 40 dias. Sabe quanto tempo levou? 40 anos. Por quê? Porque nenhum daqueles murmuradores entraram na Canaã, na terra prometida. Não entraram por causa da murmuração. Quer deixar Deus bravo, irritado? Murmura, seja murmurador. Fica reclamando, fica se queixando. Coloca a culpa em Deus. Assim você nunca vai entrar na sua Canaã. Nunca vai entrar na sua Canaã. Nenhum daqueles murmuradores entraram. Um percurso que era para ser feito em 40 dias foi feito em 40 anos. E todos morreram. Só crianças, só aqueles pequenos que não participaram da murmuração que entraram. Cada dia de murmuração foi multiplicado por 365 dias. Foi multiplicado por um ano. Isso é uma vida, 40 anos. Todos morreram daquela geração.
A escolha é sua, a decisão é sua. O que falamos no início, ser do sexo masculino, isso é uma questão de nascimento. Ser homem é uma questão de decisão, de escolha. Qual a sua escolha, meu amigo? Qual a sua escolha? Talvez você já tenha uma idade ali, já passou dos 30, já passou dos 40, assim como eu. Talvez 50, 60, 70 e continua errando na vida. Continua caminhando a largos passos para o lago de fogo, para o inferno. Toma uma decisão. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhoso. O orgulho foi o primeiro pecado. E o orgulho sempre traz separação. Ele trouxe separação, separou Lúcifer de Deus. Deus lançou ele por terra porque quis ser maior do que Deus, por causa do orgulho. Adão também, outro, teve vergonha. E a vergonha é o que? Depois que pecou, o pecado da desobediência. A vergonha a origem da vergonha é o orgulho. Você não quer se expor, né? Não quer passar vergonha. E aquilo ali trouxe separação também. A vergonha, que a origem está no orgulho, trouxe separação entre ele e Deus. Ele se escondeu de Deus. Ficou com vergonha, porque ele descobriu que estava nu. E aí você está aí, ó, com esse orgulho todo, não quer se arrepender, não quer reconhecer o seu erro, não quer pedir perdão, e fica você sofrendo de um lado e sua família do outro. Amanhã seria um bom dia, Dia das Mães. Mas vai preparado. Vai todo ouvidos. Falar só para pedir perdão. Ser homem de verdade é pedir perdão também, é reconhecer os erros. Não é ir lá pousudo, não, eu mando aqui, eu sou machão. Melhor nem ir assim. Vai criar mais confusão. Ora a Deus, pede graça, sabedoria, humildade e vai lá resgatar a sua família, rapaz. Isso é o papel de um homem. Vai lá, sua família está precisando da sua proteção, da sua provisão, do seu sacerdócio. Vou encerrar por aqui, que já está ficando muito longo. Nossos vídeos normalmente têm no máximo aí 15 minutos, 10. Normalmente quarto e domingo que temos uma palavra um pouco mais robusta, né? Aí deixamos aquele feijãozinho básico ali, aquele feijão com arroz e frango, né? E trazemos aqui uma feijoada, um mocotó, uma palavra um pouco mais firme, né? Um pouco mais forte, para poder abençoar ainda mais a sua vida. Hoje muitos estão correndo aí de lá para cá. Tem até um movimento aí chamado Legendários, né? O cara paga um dinheirão para poder aprender a ser pai, para poder aprender a ser homem. Se você quiser, você aprende aqui de graça. Você assiste a série de 7 dias, 28 de abril a 4 de maio, falando sobre família. Você vai aprender na prática aí. E se precisar, a gente está aqui para te ajudar, orar por você, te orientar. Vamos lá, a gente não está aqui para humilhar ninguém, quebrar o pau nas costas de ninguém. Estamos todos no mesmo barco, queremos todos caminhar para o céu, lado a lado, de mão dadas, e não deixar ninguém para trás. Às vezes falando um pouco mais firme aqui, mas é porque o homem às vezes precisa disso, uma palavra firme, direta, um outro homem falando com ele, que é isso que Deus quer para a sua vida. Então vamos orar para que Deus possa falar melhor no seu coração, porque quem sou eu? Preciso eu também da ajuda de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Aprendo, né? Busco aprender com Ele todos os dias, através da palavra, através de outros também, né? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer agora, Senhor, por esta palavra, que o Senhor, Pai, possa estar meditando no coração de cada um daqueles homens que vão ouvir essa palavra, Pai. Oh, meu Deus, ajuda cada um deles, Senhor, daqueles que reconhecem que precisam de Ti, que precisam da Tua ajuda, que estão vendo a família deles desmoronar ou já desmoronou,
já separou, porque os casamentos hoje estão cada vez mais líquidos. Ajuda eles, Senhor, a se posicionarem corretamente como homens de verdade, buscando primeiramente ao Senhor, Pai. E assim, Senhor, buscar a restauração do seu lar, a restauração da sua família, buscar viverem a Canaã que o Senhor tem para eles, Pai. Parar de querer ser o sabe-tudo, sertão, e buscar agir ao invés de agir com ignorância, agir com sabedoria, exercer a autoridade que Deus deu, e não o machismo, não o autoritarismo, mas a graça e sabedoria que vem de Deus. Pai, ajuda eles, Senhor, a entenderem isso, porque quando eles se posicionarem corretamente, a esposa e os filhos vão também se submeter, porque estão vendo que tem um verdadeiro líder, um verdadeiro pai, um verdadeiro marido, e não um algoz, e não um autoritário, e não um machista, mas um verdadeiro provedor, protetor e sacerdote, um homem de verdade, que se preciso for dar a vida pela sua família. Então ajuda, Senhor, ajuda cada um pai de família nesse dia, cada um pai, a cada um marido a se posicionar corretamente, buscando, Senhor, a sabedoria que vem do alto, buscando aprender de Ti, Pai, para ser um pai melhor, um marido melhor, alguém que faça a diferença, porque estamos sendo bombardeados hoje pelo feminismo, por tantas coisas. As crianças, muitas crianças, 95% do contato que eles têm são com autoridades femininas, na escola, na igreja, na rua, em todo canto. O papel masculino cada vez mais está se distanciando, e quando está próximo está distorcido. Então ajuda, Senhor, esses homens se posicionarem corretamente, meu Deus, porque a família deles está clamando, Senhor, seja em silêncio ou seja de voz, de forma audível, chorando, clamando, para que eles venham se posicionar, Senhor. Ajuda esses homens a se posicionarem, Pai, a se tornarem homens de verdade, meu Deus, em nome de Jesus. O coração, a vida de cada um deles está em suas mãos. Ajuda-os, Senhor, ajuda-me também, ajuda cada um de nós, porque dependemos de Ti, Pai, que possamos se espelhar no Teu Filho Jesus, os ensinamentos dele para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda também a sermos homens de palavras, Senhor, que venhamos ter palavra, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente promete, a gente venha cumprir. Não deixe que Satanás roube a nossa palavra. Nos ajuda a ter palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor, o Seu Espírito, possa ministrar melhor no coração de cada um, porque quem sou eu, Pai? Tudo que eu quero, Senhor, o bem de cada um deles, a alegria, a felicidade, a restauração do casamento, a paz no lar de cada um deles. Mas é o Senhor quem pode ajudar, o Senhor quem pode mover e abençoar. Então eu te peço, abençoa a vida, o lar, a família de cada um deles, Pai. Opera milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe cada um das mães nesse dia e a cada dia, porque o dia de vocês é todos os dias. Abençoe também cada pai, que Deus abençoe toda a família, que Deus abençoe o Brasil. E lembre-se, avançar sempre, parar nunca, recuar, retroceder, nem para dar impulso. Deus te abençoe neste domingo, em nome de Jesus. Amém.